Muito boa noite a você que me acompanha aqui no YouTube. Eu sou Eduardo Devites e esse é o meu canal Tricolor Desiludido. Seja muito bem-vindo, você que é um tricolor desiludido, acha que o São Paulo não vai ganhar nada nesse ano, aliás, tem certeza, e até você mesmo, que é um tricolor iludido, acha que o São Paulo vai ganhar tudo, Champions League, Libertadores, Mundial, ainda nesse ano. Sejam muito bem-vindos. Você que não é inscrito no canal, então dá essa força aqui pra gente, se inscreve, ativa o sininho para receber mais notificações, dá a sua curtida aqui também e deixa o seu comentário a respeito do tema de hoje aqui do nosso canal. A volta de Alexandre Pato, vulgo Alexander, para o técnico José Carlos Osório, ao São Paulo. É o triplete, a terceira passagem, pela terceira vez, do atacante Alexandre Pato vestindo a camisa do São Paulo. Bom, pessoal, sem mais delongas aqui, então vamos fazer esse comentário, mas eu vou dar uma inovada, eu vou trazer os gols do Pato aqui para a gente ir acompanhando, fazer alguns comentários superficiais, né, a respeito deles, enquanto eu vou discursando aqui com vocês, né, sobre o que eu acho. Na verdade, vocês já sabem porque eu já falei isso várias vezes no meu canal, né? Mas vamos trazer outras informações aí, junto com essa minha opinião, e dizer aí o que a gente espera dessa passagem, né? Se ela vai ser boa ou não para o São Paulo. Vamos lá então. Esse é o jogo da estreia, né? Na verdade, não é da estreia, né? O Pato acabou quebrando uma marca, digamos, uma marca negativa na carreira, né? Porque quando ele estreia pelo Internacional, pelo Milan e pelo Corinthians, ele já faz gol na estreia. Esse gol não foi na estreia dele, esse contra o CSA. Foi no segundo jogo, né? Eu lembro que foi o comentário da época. Bom, pessoal, vou tentar sintetizar aqui o que eu já havia dito anteriormente, né? O que eu acho do Alexandre Pato. Ele vem numa troca com o Jadson em 2014. O Jadson não estava bem no São Paulo e o Alexandre Pato não estava bem no Corinthians, né? Corinthians que pagou uma bala por ele, se eu não me engano, foi 40 milhões de reais. Na época era muita grana, né? Era uma coisa fora da casinha, né? E eles fazem essa troca que a princípio foi benéfica para ambos, né? E parece que mais para o Corinthians, porque o Corinthians ganhou o título, né? Ah, então, assim, e o Pato ele tem uma cláusula, né, no contrato dele, que ele não ia poder jogar pelo São Paulo quando fizesse o clássico contra o Corinthians. O Jadson, ele vai para o São Paulo, para o Corinthians, né? Só que o contrato dele já ia estar se encerrando com o São Paulo ao final de 2015. Então ele vai praticamente aí já dando um adeus e sem impedimento nenhum de jogar contra o São Paulo. Por outro lado, o Pato teria aí mais alguns anos, se eu não me engano, mais até 2016 ou 2017 no Corinthians, né? Então ele tem uma cláusula no contrato que ele não pode jogar contra o Corinthians. Só olha que interessante, ó, esse gol aí foi contra o Palmeiras, né? Contra o antigo Palmeiras, aquele de 2014, até 2014, né? Que era considerado aquele time horrível do Palmeiras, né? E a partir de 2015 tem aquela virada de chave da Crefisa e tudo mais. Outro gol em clássico aí, contra o Santos. Bom, essa é uma bronca que eu tenho com ele, viu, pessoal? É claro, nessa primeira passagem não dá para considerar isso, porque ele não poderia jogar contra o Corinthians, né? Ah, mas, enfim, deixa eu terminar de falar da primeira passagem e eu vou colocar o contexto da segunda passagem, né? E vou dizer a questão do clássico contra o Corinthians. Então, o Pato, no primeiro ano dele, 2014, ele foi bem, né? O São Paulo estava com um time muito encaixado do meio para frente, né? Vários jogadores faziam gol, participavam, né? Era aquele time que tinha Allan Kardec, Luiz Fabiano, Paulo Henrique Ganso, o Souza, volante, né? E o Alexandre Pato estava nesse meio. Michel Bastos, que o primeiro ano dele foi muito bom, ao meu ver, né? 2014. O São Paulo não fica campeão, fica em segundo no Campeonato Brasileiro. Tinha uma zaga pífia, né? Isso
que na minha opinião fez com que o time não chegasse, né, a ser campeão, era o Edson Cabeça Silva e o Rafael Tolói. Que jeito que a gente ia ser campeão com uma zaga pífia dessa, né? Então, 2014 do Pato foi um ano bom. E o 2015, um ano particular para ele, vamos assim dizer, né? Foi sensacional, porque ele faz 27 gols. É o melhor ano da carreira do Alexandre Pato. Em nenhum outro time que ele passou, seja no Milan, nenhum ano, né? No Milan, no Inter, no Corinthians, no Tijuana, o time da China lá, sei lá, no próprio Orlando City, em nenhum ano ele fez isso, fez os 27 gols. E aí eu já faço uma crítica com relação a esse ponto, né? A essa informação. Porque o Pato ele faz 27 gols só nesse ano. E isso será que é uma marca de que ele é um bom jogador? Ou que ele foi um jogador que teve uma boa fase? É isso que a gente precisa pensar. Sem clubismo, sem coração. O Pato é um cara que gosta de São Paulo, ele gosta muito mesmo. Também vou falar com relação à segunda passagem. Mas a gente precisa ponderar isso. Lembram do Rigoni, Emiliano Rigoni? Recentemente ele passou pelo São Paulo. O primeiro ano dele, 2021, foi fantástico, né? Agora o segundo, 2022, foi pífio. Ele errou gol sem goleiro, assim como o Pato. E se a gente analisar os números da carreira do Rigoni, é até que meio parecido com o Pato. É claro que a quantidade de gols é bem menor. Mas eu digo, os outros anos do Rigoni, ele fez dois gols, três. No São Paulo, que foi um ponto fora da curva, ele fez 11, né? Ele jogava até um pouco mais recuado, o Rigoni. Então foi um jogador que teve uma boa fase, que na minha opinião é o caso do Pato também. O Pato, então, ele se despede do São Paulo em 2015. O São Paulo não teria condições alguma de comprar o Pato do Corinthians. Não ia pagar nunca os 40 milhões que o Corinthians estava pedindo. Então, o Pato segue a sua vida e volta para o Corinthians, não chega a jogar e vai para a China. No ano de 2019, começa uma especulação de que o Pato ele voltaria para o futebol brasileiro. E a partir daí, algumas equipes se habilitam no futebol brasileiro a repatriar o Pato. E duas que surgem muito forte nessa disputa é o Palmeiras, de Filipão, e o São Paulo, do Fernando Diniz, no ano de 2019, né? Ah, e o Pato ele quase, mas quase fechou com o Palmeiras. Tanto é que ele havia conversado com o Filipão e havia pedido para separar uma numeração de camisa para ele, a camisa número 7. Então estava tudo certo. E de última hora, a gente imagina por quê. São Paulo deve ter feito uma proposta melhor, né, para o Pato, deve ter arrematado a proposta do Palmeiras, né, de uma forma incoerente e inconsequente, né. E o São Paulo repatria então o Alexandre Pato, né. Pro azar do São Paulo, né, porque sejamos sinceros, né, essa segunda passagem do Pato no São Paulo foi horrível, pessoal, foi pífia, entendeu? Essa segunda passagem dele, no ano de 2019, ele fez 5 gols. O ano inteiro praticamente, né? Passou o ano inteiro para fazer 5 gols. Teve uma situação do Campeonato Brasileiro 2019, ali no final, em que ele estava numa fase horrível. Ele errou um gol contra o Avaí sem goleiro, no Morumbi, né? Então, assim, as coisas não davam bem para o Pato. E o ano de 2020 ele começa bem reflexivo. Vocês vão ver aqui, né? Aquela época que ele raspou careca a cabeça, né? Com uma forma de tentar se reinventar, por aí vai. E ele fez até alguns golzinhos, né, que não foram mais do que quatro, ali no começo do ano. Dois deles foi contra o poderosíssimo Oeste, né, de Itápolis, time que caiu, se eu não me engano. E depois daí, o Pato entra numa seca lascada de gols, né? Até que ele tem uma atitude nobre, né? Vamos assim dizer, e é esse ponto que eu destaco da segunda passagem do Pato, né? Ah, uma postura diferente do que a gente costuma a ver por aí, inclusive até de outros jogadores que pensam apenas no próprio umbigo, né?
Não vou citar nomes, até porque esse daí tá preso lá na Espanha, né? Mas ele é um jogador que tinha um contrato milionário com o São Paulo. Ele teria até o final dele que receber, se não me engano, 30 ou 35 milhões do clube. Mas ele percebe que ele não está numa fase boa, ele não quer prejudicar o São Paulo, muito embora ele tenha assinado um contrato e tivesse direito a receber o que está ali, né? Então, assim, nesse ponto ele mostra que tem um certo apreço, né? Gosta do clube, ama o clube, que nele diz, né? Porque ele abre mão de dinheiro e não era uma quantia baixa, né? Para rescindir com o São Paulo, para, digamos assim, parar de ficar enganando o clube, né? Porque ele não estava produzindo de uma forma condizente com o que ele estava recebendo, né? Esse golaço aí contra o Vasco foi na Copa do Brasil de 2015, né? Talvez aí o mais bonito dele, ao meu ver, dessa primeira passagem. Então, morre aí essa primeira passagem, essa segunda passagem do Pato pelo São Paulo. Uma passagem marcante, né, por ser pífia, mas marcante também pela honestidade, lealdade dele em rescindir o contrato custo zero com o São Paulo. Ah, passado anos, então, né, ninguém imaginava que o Pato fosse voltar para o São Paulo. Ele começa a se tratar no Refis, né? E em fevereiro sai uma especulação, né, do Pato ali nos bastidores, né, ali no treinando no Refis e conversando com os jogadores, inclusive alguns que ele jogou junto, né, nessa segunda passagem dele, e conversando com o técnico do Rogério Ceni. Técnico, ó, esse é o primeiro gol da segunda passagem dele, né? Foi no Campeonato Brasileiro 2019, o gol contra o Goiás, uma partida que o São Paulo venceu por 2-1. Então, o técnico Rogério, que aparece conversando com ele, o grande responsável ali, pelo que a mídia havia dito, né? As fontes quentes aí do São Paulo, o grande responsável por vetar essa terceira volta de Pato para o São Paulo, né? Essa terceira passagem, melhor dizendo. Ah, mas acontece essa mudança radical do posicionamento do São Paulo em termos de aproximação com o Pato, a partir do momento que o Rogério é demitido e Dorival Júnior é indagado sobre Pato poder ser um reforço para o time. Ele gosta da ideia e topa que o Pato possa reforçar o São Paulo em 2023. Então, na tarde de hoje, dia 26 de maio de 2023, Pato assina um contrato de produtividade com o São Paulo e, a partir de hoje, é o novo reforço do time. Que é o contrato de produtividade, né? Eu li algumas fontes na internet, eles não citam qualquer. Aquele jogo contra o West que eu falei para vocês que ele tá com o cabelo curto, né? Que é o contrato de produtividade? Embora não tenha saído pela mídia aí o teor desse contrato, quanto vai ganhar, quais serão as metas, né, de produtividade, de uma forma simples. Eu imagino que vai ter um valor X, um valor pequeno, desse contrato que ele vai receber a título de salário, e que ele batendo algumas metas, ele vai ter esse aumento aí no valor do seu salário, né? Então, quanto mais ele produzir, mais ele vai receber. Isso é justo. E é por isso que é um contrato de produtividade. Produza que você terá os seus benefícios. Embora eu não quisesse ser o Pato para essa terceira passagem, né? Bom, acabou aqui. Esse foi o último gol dele contra o Binacional, né? Que a gente viu aqui, vamos ver de novo, o último gol. Esse foi o último gol do Pato pelo São Paulo, né? O São Paulo perdeu para aquele time horrível do Binacional na Libertadores de 2020. Time que nunca tinha participado de uma competição internacional, participou e tem a sua primeira vitória. Justo contra quem, né? Contra um dos principais vencedores da competição. Olha só o mico que a gente pagou. Ah, bom, pessoal, como eu estava dizendo, então, o Pato ele
Ele vem, então, com essa questão da produtividade, né? Para jogar no São Paulo. E eu dizia que eu fico bem desconfiado dessa passagem dele. Ah, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar ali. O que me incomodou também na segunda passagem do Pato pelo clube. Ele estava disponível, né? Para jogar contra o Corinthians. Ele fez jogos contra o Corinthians. Só que assim, o jogador, pessoal, sangue de barata. Poxa, o Jadson pegava o São Paulo, comia a bola, fazia gol no São Paulo. Agora o Pato, ele não fazia absolutamente nada contra o Corinthians. Poxa, ele tinha que dar uma resposta. Ele tinha que fazer gol no Corinthians. O mínimo que ele tinha que fazer era jogar bem. Entendeu? Então você aí que quer muito Pato, entendeu? Põe a mão na consciência. Olha o que o Pato produziu contra o Corinthians. Ele não fez nada. Praticamente ele é o nosso principal rival. E contra o Corinthians é aquela coisa. Não adianta ter jogador sangue de barata. Não vai rolar. O São Paulo não vai ganhar, não vai ganhar na Arena, do Itaquera, vai ter dificuldade no Morumbi. Esse é o meu receio do Pato. Não só contra o Corinthians, mas jogos decisivos, ainda lá em 2014, 2015, eu não vi ele brilhar tanto assim. 2019, 2020 nem se fala então, né? E ele vem para essa terceira passagem, e digamos, ao meu ver, pessoal, eu quero estar redondamente enganado, tá? Mas eu quero mesmo, tá? Mas para mim hoje ele vai ser o Romero do nosso time. Sabe o Romero lá do Corinthians, né? Que teve até uma passagem interessante alguns anos atrás. É aquele jogador que o pessoal brinca, né? Que tá com 20 jogos nesse ano com 20 partidas, né? Eu vejo hoje o Pato como o Romero do Corinthians. É aquele jogador que vai só fazer número. Já não foi bem há 3, 4 anos atrás no time. O que ele vai acrescentar hoje para o time? Um time que vem em evolução, que tem atacantes que podem não estar jogando o primor da bola, mas vem entregando sim os golzinhos, passes. Olha o Marcos Paulo, olha o Luciano, o próprio Juan e o Caleri, talvez seja aí o nosso principal atacante. Vocês dariam chance para o Pato hoje para tirar um desses jogadores que nem eu disse, não são o primor da bola, talvez, mas eles estão entregando sim para o Dorival. Eles estão entregando gols, passes e resultados de uma forma geral, né? Ah, eu fico com o pé atrás, pessoal. De verdade mesmo, eu acho que agora não é a hora do Pato. Ah, outra informação importante que eu lembrei. A mídia especializada tem dito que Alexandre Pato vem para jogar de meia, meio campo no São Paulo. Olha, vamos esperar como é que vai ser isso daí. Pato de meia, sonolento do jeito que ele era, no ataque, né? Será que vai vir buscar jogo, né? Vamos aguardar então. Pessoal, para finalizar então, como vocês percebem aí, eu não gostaria dessa terceira passagem do Pato, muito embora eu reconheça que ele fez alguns golzinhos lá atrás, né? Mas também falei que foi uma fase apenas dele. Não vejo ele como um jogador decisivo em clássicos contra o Corinthians, ou então em jogos de mata-mata, ou até clássicos contra o Palmeiras mesmo, o novo Palmeiras, né? Não vejo ele como um jogador decisivo para isso, e é jogador decisivo nessas situações que o São Paulo precisa. E de uma forma geral, eu não vejo mais o Pato nessa idade que ele está, não é tão velho, tudo bem, podendo entregar alguma coisa para o São Paulo. Ainda mais depois de estar 9 meses sem jogar, né? Ele vem de uma contusão. Ainda tem mais essa, porque a gente sabe que tem jogador bom, craque, que muitas vezes opera o joelho e não volta. Não volta bem. Então, além de tudo isso que o Pato tem, essa resistência que ele vai ter, em razão desses fatores que eu citei, ele ainda vai ter esse desafio físico, de saber se o corpo dele vai deixar
ele jogar em boa qualidade. Bom, pessoal, a gente se vê amanhã aqui no canal, no pós-jogo São Paulo e Goiás. Se inscrevam, um grande abraço e até amanhã.